Nós estamos estudando aí sobre seitas, outras religiões, heresias, né? E já faz um tempinho que nós estamos tratando com o tema de satanismo e as suas influências. Ainda estamos na introdução, né? Já faz 3 semanas. Por quê? Porque depois que nós referendarmos bem isso, fundamentarmos bem isso, você vai entender que isso aqui vai influenciar basicamente todo o resto. E o que é pior, vai influenciar a prática que você pensa que não é religiosa. Você acha que é cultural, que você acha que é da geração, e que você acha que não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. E aí você vai ver que tudo tem a ver. Então, eu peço um pouquinho mais de paciência para a gente ir trabalhando. A ideia é fundamentar bem isso, para que você possa, então, depois conseguir identificar por si só toda e qualquer influência de Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, toda a influência que vem daqueles que ainda não nasceram de Deus, daqueles que não estão em comunhão com Deus e que, infelizmente, acabam tocando, né, na gente, a gente acaba sendo influenciado por isso. Vamos relembrar rapidamente aí as características de uma seita, faz tempo que a gente não trata, né? Seita, heresia e religião sempre vai estar, principalmente as falsas religiões e seitas, dentro do contexto de que a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Eles sempre têm alguma coisa a mais, né? Então, nós já estudamos, por exemplo, o mormonismo, tem a revelação de Mormone, você tem o adventismo, tem os escritos de Ellen White, você tem, o que mais? Testemunho de Jeová, a mudança da nova tradução e tudo mais. Então, sempre tem alguma coisa a mais. Aí você pergunta, pastor, mas nós temos os nossos comentários, tem os autores aí, calvinistas, é diferente. Quando você mesmo pode pegar e estudar um livro bíblico e fazer os seus comentários sobre aquele livro bíblico. O seu comentário não é normativo. Você não está se colocando acima da palavra de Deus. Você está estudando a palavra e fazendo seus comentários para auxiliar outras pessoas a compreender o ensino. Agora, se você trouxer uma perspectiva que tem mais autoridade do que a Bíblia, que coloca como norma no lugar da Bíblia, então fica diferente. Por exemplo, os escritos de Lutero, os escritos de Calvino, de tantos outros, até de teólogos contemporâneos, né, que sempre trazem interpretações, tal, eles se colocam abaixo das Escrituras, eles estão estudando as Escrituras. O problema das heresias das falsas religiões é que eles colocam o escrito deles acima da Bíblia. Se você tem algo, a Bíblia diz algo, mas no escrito dele diz algo contrário, ele vai conduzir os seguidores dessa religião, dessa falsa religião, dessa seita, a seguir o quê? O que está na Bíblia ou o que está no escrito dele? No escrito dele. Então, por isso que ele sempre apresenta uma nova revelação, né? Então, Jesus Cristo não é o centro e geralmente não é o único mediador. Jesus foi um profeta, Jesus é um líder fantástico, uma pessoa maravilhosa, fofinho, delicinho, mas nunca o Deus encarnado, o único e suficiente Salvador, né? O que mais? A salvação, portanto, não é pela graça de Deus, como a Bíblia nos ensina, mas é sempre por mérito. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que comprar a sua salvação. Você tem que ser... as obras geram a salvação. E na perspectiva bíblica é o contrário, né? Graça gera salvação, salvação gera obras. Na visão das seitas e falsas religiões, obras geram salvação. E aí, se você alcançou a salvação, mesmo que Deus não te quisesse no céu, Ele vai ter que te aguentar lá, porque você teve méritos por isso, né? Deus fica escravo, então, daquilo que você faz. Tá bom? A interpretação da liderança sempre tem mais autoridade do que a Bíblia. Não segue um padrão coerente na interpretação bíblica, principalmente usando textos isolados, fora para fundamentar suas crenças, e desprezando, inclusive, questões simples, né? Do gênero literário, por exemplo, de cada livro da Bíblia, né? O nosso irmão Abner trouxe um estudo para os adolescentes, né? Dando 10 sugestões para como estudar a Bíblia. E aí uma das questões que ele trata é justamente isso. Você tem que considerar o gênero literário. Você pega um livro histórico, então aquele é um livro histórico. Está contando a história e registrando o que aconteceu lá no passado.
vai trazer princípios para a sua vida, ensinamentos para nós, óbvio, só que aquilo lá não é promessa. Porque se já aconteceu na história, não está apontando para você. O maior exemplo disso que eu sempre cito aqui, né, para você gravar, é Atos 16. Quando o carcereiro ia se matar, os apóstolos que foram soltos da prisão, não faz isso não. E ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa foi a promessa que os apóstolos deram para o carcereiro. E você vai seguindo a leitura, você vai ver que então o carcereiro levou todo mundo para casa, limparam lá os açougues, aquela coisa toda, e aí eles pregaram o evangelho, toda a casa se converte e eles batizam todo mundo. Então foi dada uma promessa ao carcereiro e essa promessa já foi cumprida. É um livro histórico, o livro de Atos é um livro histórico, registrando a história das viagens missionárias. Aí o que as pessoas fazem hoje? Pegam essa história e aplicam como promessa. Aí chega para você e fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Peraí, quando nós olhamos para a Bíblia inteira, nós vemos que a salvação é individual. A salvação não é pelo cabeça da família, né? Então, você pode ter 10 filhos, mas se os seus 10 filhos, por si só, não crerem em Cristo como o único, suficiente Senhor e Salvador, e se derramar, nascer de novo, não adianta nada. Mas eu sou o pai deles, eu criei. Não é assim que funciona. Mas lá em Atos 16 está lá, se eu crer, eu e minha casa seremos salvos. Aquilo é uma promessa, foi dada ao carcereiro, já cumprida, inclusive, na vida do carcereiro. Mas Deus pode fazer isso na minha vida? Pode, há possibilidades, claro, mas não há uma promessa específica para você. Tudo bem? Então, a maneira correta de interpretar as Escrituras. Aí, pulando aqui, irmãos, indo para o slide, nós vimos aí várias situações que a palavra de Deus nos exorta sobre a estratégia de Satanás, né? A Bíblia apresenta o diabo como adversário, e ele usa estratégias para realmente nos conduzir para longe de Deus. E aí nós tratamos dessas estratégias. Vimos também que o Satanás está preso no sentido de não mais enganar e seduzir as nações. É por isso que o Evangelho avança. Porque se Satanás ainda estivesse enganando as nações, acontecia como o Antigo Testamento, né? Somente aqueles que Deus trazia para si é que se convertiam. Se falava a respeito do Deus de Israel, o povo dava risada, porque estava enganado. Hoje você chega e enuncia Jesus Cristo como Deus encarnado, e Deus vai alcançando os seus eleitos de todas as nações, de todos os povos, tribos, línguas, por aí vai. Por que hoje é possível esse avanço do Evangelho e lá no Antigo Testamento não? Por que os apóstolos tiveram sucesso na evangelização e os profetas não tiveram? Porque o foco do Antigo Testamento era o povo de Israel, e naquele período Satanás ainda enganava as nações. Ele era o enganador, o acusador. Agora, com a vitória de Cristo na cruz, ele perde a função de acusador, porque o pecado já foi pago, e ele perde essa função, ou está aprisionado, pelo menos por um período, para não mais enganar as nações. E é por isso que você prega, o Evangelho cresce. Mas ele conta com 3 aliados para agir nesse mundo que jaz nele, esse mundo daqueles que servem a ele, que são nascidos dele, ou que são filhos dele, que é a grande maioria. E quais são esses aliados? Primeiro, a besta que emerge do mar, que é apresentado em Apocalipse, que refere todo o sistema, está até aí no slide, né? O sistema político, econômico, bélico, dos exércitos do mundo, que muitas vezes conduz tudo para perseguir a igreja, para dificultar o trabalho da igreja. Além da besta do mar, você tem a besta da terra, que é todo o sistema filosófico, religioso, ideológico, que se levanta contra o cristianismo e às vezes se levanta dentro da própria igreja. O liberalismo. E o terceiro aliado que você tem é a Babilônia, o chamado da grande prostituta, que é todo o sistema moral ético do mundo, que é o jeitão que o mundo age e que tenta influenciar e colocar como padrão para nós, né? E que infelizmente a igreja muitas vezes abraça. Aí isso na primeira aula. Segunda aula nós tratamos de quem é Satanás, aí vimos para conhecer um pouco mais o nosso inimigo, tudo aquilo que refere-se a ele, das suas ações, os títulos que ele recebe. E hoje nós vamos tratar aí sobre
ainda não chegamos nos aliados, mas os demônios, né? Depois os seus aliados. Você tem a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia como instrumentos para Satanás colocar em prática aquilo que ele deseja. Então, o governo, as falsas religiões, a filosofia, as ideologias, o sistema moral, a mudança de cosmovisão do mundo, tudo isso Satanás usa. Só que ele tem, além disso, os seus demônios, os anjos caídos. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Quem são os demônios? Quem são esses anjos caídos? Então, vamos lá. Primeiro, a Bíblia vai apresentar que são servos de Satanás. Satanás é um anjo caído também, só que ele é o líder dessa galera toda aí, né, que resolveu se rebelar contra Deus. Então vamos ver alguns textos bíblicos aí. Segunda de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4. Aqui Pedro vai trazer algumas questões, né, e relacionados aos falsos mestres, e aí ele cita exemplos relacionados ao próprio Satanás e os anjos caídos. Então o verso 4 vai nos afirmar assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando para juízo. Então, a Bíblia nos apresenta o fato que não só Satanás se rebelou contra Deus, e pecou e caiu, mas também anjos, alguns anjos. Esses demônios que servem a Satanás são todos esses anjos que pecaram e que se rebelaram contra Deus, foram enviados, já a ideia aqui de Pedro aponta até para a ideia final, né? Mas foram lançados no inferno, estão reservados para o dia do juízo. Só que enquanto nós estamos aguardando o juízo, esses demônios estão aí atuando. Aqui está tratando já do final, como Apocalipse diz, que próprio Satanás e os seus demônios serão, junto com o inferno, inclusive, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Veja que aquela ideia de reino de Deus e reino de Satanás não existe na Bíblia, né? De que o inferno seria o reino. O inferno também é um lugar de castigo para os próprios demônios, né? Satanás não tem reino. Ele vai ser castigado eternamente da mesma forma que todos os demais anjos e ímpios que não amaram ao Senhor, mas amaram mais as trevas. Então a Bíblia nos diz que tiveram anjos que pecaram. Então os demônios seriam esses. O que mais? Judas, versículo 6. Carta de Judas, verso 6. Vocês conhecem o rapaz do Ultragás? Todo mundo vai começar a evangelizar esse cara para ele parar de passar de domingo e vir só de... Tá? Ó, pessoal, a gente compra aqui de segunda-feira, mas você não passa de domingo, não. É um rapaz simpático, passa toda vez me cumprimenta. Uma hora nós vamos falar com esse cara. Continua como de baixo, persistente esse menino. Então vamos lá. Irmão, Judas, verso 6. Vai nos dizer assim. Eu vou ler o 5 aqui, ó. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Veja que Judas segue a mesma linha de Pedro, porém Pedro vai dizer que esses anjos pecaram. Aqui vai dizer que esses anjos não guardaram o estado original. Tá? Mas é a ideia de que se rebelaram contra Deus
se levantaram. Então você não tem só a figura de Satanás, mas você tem a figura dos anjos. Vamos dar uma olhada agora lá nos evangelhos. Marcos. Marcos capítulo 1, verso 24. Aqui nós estamos diante da passagem ainda no ministério da Galileia, onde um homem possesso de espírito imundo aparece ali na sinagoga. E aí chega para Jesus e diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ok? Então veja, esses anjos, nós vamos ver depois a ação dele, mas ele pode, obviamente, dominar aqueles que o servem. E aqui você tem um homem possesso, porque esses demônios têm esse poder. Só que ao mesmo tempo, esses demônios, eles reconhecem a grandeza de Jesus como o próprio Deus, né? E eles sabem que o seu poder é limitado e, portanto, diante do próprio Deus encarnado, eles não têm o que fazer. Vamos lá, Jesus. Sim. Como Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Eles foram criados de uma maneira que eles tinham conhecimento que Deus havia dado para eles, né? Porém com a liberdade de escolher o contrário. Né? Aproveitando a pergunta, lembrando a diferença, né, de livre-arbítrio para livre-agência. Livre-arbítrio é a capacidade de você escolher aquilo que não faz parte da sua essência. Então, no caso Adão e Eva, eles foram criados pecadores? Não, foram criados retos. Mas foi dado a eles a capacidade de escolher aquilo que não faz parte da essência deles. Eles escolheram sair da casinha. Aí quando eles escolhem, usam desse livre-arbítrio, eles passam a ser conhecedores do quê? Do bem e do mal. Agora faz parte da essência deles o mal. Então eu não tenho mais o livre-arbítrio para falar assim, veja, definição de livre-arbítrio, escolher aquilo que não faz parte da minha essência. Eu sou conhecedor do bem e do mal agora, eu não posso voltar àquela situação de retidão, não tem como fazer. Então eu perdi o livre-arbítrio. Só que eu possuo aquilo que os teólogos chamam de livre agência, que é a liberdade de agir, por isso a agência. A liberdade de agir de acordo com a sua essência. Como a minha essência agora é conhecedora do bem e do mal, então na minha livre agência, na liberdade de agir conforme o meu conhecimento, ora eu sigo o que é bom, ora eu faço o que é mal, porque eu sou conhecedor agora do bem e do mal. No caso de Adão, então ele só tinha o livre-arbítrio. Hoje nós temos aquilo que nós chamamos de livre agência. Beleza. Os anjos foram criados da mesma perspectiva, com o livre-arbítrio, a liberdade de ir contra a sua essência. Por isso que Pedro então fala, eles pecaram, ou no caso de Judas aqui, eles abandonaram no estado original, resolveram abandonar o domicílio. Né? A diferença é que dentro do plano de redenção, Deus tratou de um plano de redenção para a figura humana, mas para os seres angelicais não. Eles pecaram, continuam em pecado. Deus não tratou um plano de redenção angelical. E para o homem ele tratou. Por isso que, talvez você já tenha falado, mas é que os anjos não se arrependem. De fato, e por que os anjos não se arrependem? Porque não tem um plano de redenção angelical. Porque o homem se arrepende. Tá, mas o homem se arrepende por quê? Por causa da sua essência? Não. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos dá o arrependimento para a vida, ou seja, é o próprio Deus que nos dá o arrependimento, não só a fé salvadora, como o arrependimento para a vida. Se Deus nos deixar do jeito que somos, do jeito que nascemos, nós vamos continuar felizes andando para a condenação. Como se nada tivesse acontecido. Agora, o fato de Deus ter um plano redentivo para o homem, então ele nos toca,
E aí a ação do seu Espírito, mediante o ouvir da palavra de Deus, nos conduz ao arrependimento para a vida. E é interessante que o Lucas vai registrar isso, dizendo assim, Deus abriu a porta do arrependimento para os gentios. Veja, é Deus quem dá essa oportunidade. Como não tem um plano redentivo para os anjos, então eles pecaram e eles não têm esse plano de retorno. Quando a gente coloca na perspectiva humana, como, principalmente no arminiano, né? A ideia é que o homem, então, ele tem a capacidade de se arrepender, de entender e aí se voltar para Deus. O homem só se volta para Deus porque Deus resolveu nos alcançar. Porque Deus veio até nós. Né? Tem uma ilustraçãozinha muito, uma figurinha, acho que o Paulinho compartilhou há um tempo atrás, já faz mais de ano, que é uma lápide, né? O cara enterrado lá, morto, que é assim que a Bíblia nos chama, né? De morto, e um salva-vida, acho que era, né, Paulinho? Não sei se você lembra dessa figura. Um salva-vida. Mas o que adianta um salva-vida para o cara que está morto? Nada. E a outra figura, você vê, é Deus que vem e nos tira da sepultura. É Deus que nos tira da condição de morte. Então, por que o homem se arrepende? Porque nós somos melhores do que os anjos? Não. É porque Deus traçou um plano de redenção. Se Deus não abrir a porta do arrependimento, se Deus não derramar sobre você a fé salvadora, mediante o ouvir da palavra do Evangelho, né? Como Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, verso 13, ouviste, pois, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo. E depois no capítulo 2 ele diz, olha, a salvação não vem por obras, ela vem pela fé. Essa fé que também não vem de você, é uma fé que o próprio Deus te dá. Então, é Deus que faz todo o processo da salvação. Aí você fala, então não precisa fazer nada? Não, depois que ele te deu vida, meu amigo, aí agora você tem responsabilidades. Até o novo nascimento, você está ali, meu amigo, morto espiritualmente. Nasceu, novo nascimento, nasceu, aí começa o negócio. Pensa na figura do novo nascimento. O bebezinho, dentro da barriga lá, tá lá. Ok? O Tito, tá lá. Não tem essa história do hábito chegar, Tito? Semana que vem você vai pôr o lixo para fora. Tem alguma obra para o Tito fazer agora? Não tem, está dentro da barriga. Mas depois que nasceu, meu amigo, aí começa. Não só o sofrimento, mas começa as atividades que a gente, conforme vai crescendo, você já vai dando serviço para ele fazer. Não é assim? E se ele não fizer, é porque tem algum problema. Então, aquele que nasceu de Deus, obviamente ele vai agora servir a Deus, ele tem desejo de fazer as coisas para Deus, trabalhar para Deus e servir. Porque agora ele já passou pelo novo nascimento. Mas até o novo nascimento, toda a obra salvífica foi de Deus. É o chamado monergismo, uma ação única de Deus. Mas depois, aí você tem a sua responsabilidade. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé que não vem de vós, não de obras, para que nem se glorie, mas para as obras. Depois que eu fui alcançado, então eu tenho que servir. No caso dos anjos, Deus não fez esse plano de redenção angelical. Então, quando eles pecaram, quando eles deixaram o estado original, se colocaram numa situação agora eterna, que como consequência do pecado de não estar mais no estado original, só serve e só sobra para eles a condenação final. Por isso eles serão lançados eternamente no juízo final para esse lugar de sofrimento eterno. Tudo bem? Então vamos lá, Marcos ainda, capítulo 9. Nós estamos aqui pela graça de Deus, irmãos. Se não fosse o Senhor nesse plano de redenção para nos alcançar, estávamos todos como os anjos, perdidos para sempre. Então vamos, ou os anjos caídos, né? Então vamos lá. Marcos 9, verso 17 em diante. Mais uma situação de possessão, né? Então vamos lá. Diz assim: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo.
E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste homem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-os como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, vemos que essa ideia desses demônios, de ter uma manifestação específica, né, de possessão, e juntamente com a possessão, trazendo uma série de outras realidades, de enfermidade. Né? Quando fala o espírito mudo, ou espírito surdo, fala assim: o espírito era surdo e mudo? Não, mas o espírito produzia isso no menino quando ele estava possesso. Né? Não falava, ficava espumando lá, aquela coisa toda. Então isso refere-se à ideia de que existem anjos caídos, que são os demônios, que estão a serviço de Satanás e que consequentemente atuam sobre os filhos que ainda estão sob as garras de Satanás, trazendo uma série de situações, não só de enfermidade, mas de privações e tudo mais. Então esses demônios estão atuando, porém, irmãos, há um indicativo de sinal bíblico de que o período de possessões, né, se deu, obviamente, num momento maior do ministério terreno de Jesus. Né? Você vai ver registros de ação demoníacas fora de Israel, com mais, né, frequência, durante toda a história da humanidade você tem isso, mas dentro do contexto de Israel, você tem lá a citação de Saul, né? Ficava lá atormentado, espírito, aí Davi vinha tocar um arquinho para ele, lembra da situação? Tal. Você tinha um outro que saía do padrão de Deus e depois já acabava, tanto é que Deus manda exterminar esses do seu povo. Mas aí que você começa a ter uma manifestação, pelo menos registros de manifestação demoníacas, mas dentro do foco do ministério terreno de Jesus. Por quê? Porque Deus fala que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, então ele age de uma maneira muito mais feroz. E agora nós vivemos, segundo a perspectiva de Apocalipse, depois que Jesus venceu Satanás na cruz, ele foi lançado dos céus, que ele veio com grande cólera e ira. Sobre quem? Sobre quem mesmo que nós vimos? Semana passada, ele vem lá em Apocalipse capítulo 12, com a mulher, os descendentes da mulher. Quem que é lá? A igreja, os crentes. Por isso que aqueles que temem a Deus e dão testemunho de Jesus, né? E ele vem com grande ira, com grande cólera. Então o que ele puder fazer para tentar impedir-nos, principalmente de servir a Deus, ele vai fazer, né? E aí já conta com a nossa inclinação já, né? Aí às vezes fica mais fácil. Mas ele está aí, atuando, né? Pedro depois vai dizer, né? Está ao redor, rugindo como leão, pronto ali para pegar quem der bobeira, né? Então, irmãos, essa luta ela continua. Agora, pastor, de possessão, o crente pode passar por possessão? O que você acha?
Já que nós estamos vendo aqui um monte de gente com possessão aqui. O cristão, um crente em Cristo Jesus, ele pode passar, ou pode sofrer com possessão demoníaca? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem acha que pode, levanta a mão. Acho que pode. Então isso depois você fala com o senhor. Então, vamos pular. Podemos passar? Sim ou não? Parece aqueles gatão aqui em cima do muro, velho. Tem cachorro de um lado, tem cachorro do outro, bicho fica assim. Quero ver que cachorro que vai se dar mal, não é assim? Ou é ou não é, irmãos? O cristão pode passar por possessão? Não. E por que não pode? Porque aquele que é nascido de Deus, aquele guarda, se você observou lá quando nós lemos, né? Aquele é com letra maiúscula, ele refere-se a Cristo, aquele que é nascido de Deus. Cristo, o Filho unigênito, nos guarda, e por isso o maligno não nos toca. Se o Espírito Santo habita sobre nós, a nossa casa está cheia, então Satanás não tem como entrar. Pastor, mas já vi na igreja crente ficando endemoniado. Duas possibilidades. Ou a pessoa que ficou endemoniada não é crente. Se realmente foi possessão, veja só, se realmente foi possessão, então aquela pessoa não tinha passado pelo novo nascimento. Estava na igreja, era presbítero da igreja, não tem problema. Tem pastor descrente, tem pastor que nunca se converteu, meu irmão. Conheço um punhado. O cara é profissional de público, o cara não é crente. Então tem líder da igreja e ficou possesso. Pode ser que ele nunca tenha nascido de novo. Ou a segunda possibilidade é que aquilo não é possessão. Aquilo pode ser um monte de outras coisas. Eu já contei aqui para vocês uma situação na igreja presbiteriana de Vicente Carvalho. Uma moça caiu endemoniada durante o culto de jovens, e aí então os diáconos levaram, já havia uma sala, levaram para uma sala e foram lá orar, não sei o que, e aquele negócio o culto, aí fui eu, chamado. Já conhecia a jovem, já tinha aconselhado, acompanhado o caso dela, não sei o que, tarará. Aí cheguei lá, ela fazendo aquele estardalhado, nem cobra no chão, derrubando os diáconos, fazendo uns cartelos. E aí eu cheguei, não dá certo. E orava, nada. Aí eu cheguei perto do ouvidinho dela, falei o nome dela, falei, minha irmã, Deus já te perdoou, você não precisa disso. Ela era membro da igreja, jovem, e dentro do aconselhamento que a gente tinha feito pastoral, ela tinha se envolvido sexualmente com um homem casado. E aquela culpa estava consumindo ela. E aí, depois de uns 15 dias, ela voltou à igreja, e justamente na igreja ela teve essa entre aspas, manifestação. E aí eu falei no ouvido dela, Deus te ama, para com isso, Ele já te perdoou, tal. Ela começou a chorar. Aí eu levantei ela do chão, abracei. Mas na cabeça dela e dentro do contexto cultural que ela estava vivendo, qual que era a situação? Vicente Carvalho, dona Francisca conhece, era uma igreja muito mais, não vou dizer pentecostal, mas muito mais avivada, em todo o contexto do litoral era muito mais pentecostalizado. Então o que acontece? Para eu até me livrar da culpa, é mais fácil jogar a culpa em alguém. E como eu tinha adulterado, e adulterado como casado, qual que era a grande solução da história? Eu estava sob a ação de quem? Estava sob a ação do diabo. Né? Eu dei brecha. Então Satanás aproveitou essa brecha e me levou a dormir como casado. Aí agora, mas agora eu fui liberta. Eu fui na igreja, agora eu fui liberta. Então, vocês, por favor, ninguém me condene, ninguém me discipline, ninguém faça nada, porque eu estava sob a ação de Satanás. E Satanás fazia assim, eu não. Então, veja, ou é possessão,
E se for possessão, então essa pessoa nunca nasceu de novo, não passou pelo novo nascimento, ou não é possessão, e pode ser um monte de coisa, até mesmo uma situação forjada, mesmo que inconscientemente, irmãos. Ela não chegou em casa e falou assim, não. No fruto de toda a influência do contexto cultural que ela está vivendo. Uma segunda, o caso aconteceu, a gente trabalhava com recuperação, hoje não pode dizer isso, né? Mas, com acompanhamento de pessoas que haviam se convertido e que tinham tido uma opção sexual diferente daquela, né, natural. Se converteu, sou pastor, agora eu quero ser homem mesmo, quero glorificar a Deus. Tal. Então a gente fazia um processo de acompanhamento, de aconselhamento, de discipulado, de ensinar o cara a andar igual homem, né? Cuspir no chão, sabe aqueles negocinhos? Né? E ensinava as meninas a ser moças e a cuidar e a receber o cuidado, o cavaleirismo, né? Eu tinha uma moça que nós tratamos, foi uma situação engraçada que ela começou então a se vestir, né, como menina, e ela então entrou no ônibus e um rapaz pegou e falou assim, por favor, se levantou, falou, por favor, pode se sentar. Ela deu um sopro no cara, né? Aí chegou brava lá, como o cara está sendo cavaleiro contigo? Ai, não sei, lidar com isso ainda, tá? Então, trabalhava com toda essa questão, né? De levar na praia, para ela ver como a moça andava, né? Para não... Sem ensinar, perder aquilo que ela havia aprendido durante a vida toda. E com o menino a mesma coisa, né? O dois em especial, um havia convertido, no caso, o trabalho dos jovens do grupo de evangelistas da igreja, eles tinham uma perua, eles iam no ponto de prostituição, enchia de prostitutas, de travestis e trazia para a igreja, né? E num desses cultos que eles foram lá, trouxeram um travesti, cabelão, saia, na igreja, né? E aí o cara se converteu, né? E aí a gente começou, era encaminhado para a gente fazer o processo de aconselhamento e esse acompanhamento. Aí cortou o cabelo, deixou o bigode crescer. E ele era casado com um presidiário. Olha só. Aí um dia, aí ele já estava de homem, né? Levamos ele lá na penitenciária, que era o dia da visita, para ele falar para o marido que ele não era mais a esposa agora. Imagina, que loucura. E beleza, foi todo esse processo. Então esse é um caso. E o outro, ele chegou na igreja, ele chegou atrasado na escola dominical, justamente porque ele tinha saído à noite, e ele estava meio altinho, e aí ele chegou na classe, estava atrasado, já tinha começado a aula, ele chegou, e eu dei uma durinha nele. Ô fulano, você aprontou, hein, cara? Ele já ficou envergonhado diante da turma, ficou ali uma meia horinha, pediu para sair da sala, eu deixei para pedir para a sala, aí ele foi lá pro templo, chegou lá no templo, caiu endemoniado. Ficando os carceiros, não sei o que, correram lá, eu era seminarista ainda, se você tentar acompanhando o caboclo lá, deu problema lá, o bicho está espumando lá, corre lá. Aí vai eu lá, aquela mesma salinha, né? O bicho quebrando tudo, falando grosso, aí caiu pro chão, não sei o que, tarará. Cheguei no traseiro dele, pá, deu um apertão assim, como chama? Beliscão no traseiro dele. Ele, ai! Levanta, rapaz. Par de safadeza, cara. Aí começou a chorar, tal, porque aí ficou envergonhado, né? Porque foi desmascarado. Aí conversando, tal. Ele, como ele tinha saído, tinha bebido, tinha dado uma recaída, voltou, eu dei uma dura, ele ficou constrangido, aí de novo Satanás fazendo. Eu não. Porque aí o cara quer jogar. Então, crente fica endemoniado? Não. Se ficou é porque não é crente. Ou
se o cara é crente, pode ser qualquer outra coisa menos demoniado. Porque na casa que está o Espírito Santo, Satanás não entra. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Quem são esses demônios? Né? Então, esses anjos caídos, da rebeldia, entidades imortais, criadas por Deus, que se rebelaram e seguiram o diabo, e hoje serve o propósito de assassinar e mentir. Então, esses são os demônios. Pastor, quantos demônios tem? A Bíblia não dá número, mas ela diz questões assim, miríades, né? Milhares de milhares. É um negócio incompreensível. Né? Alguém uma vez falou que pegar um borrifácio, um borrifador, aquelas gotículas assim, você faz assim, isso aqui é o tanto de demônio que tem só num lugar. Você lembra na situação da legião, né? Quando Jesus vai expulsar os demônios, e aí pergunta o nome, ele diz, nós somos muitos, nós somos uma legião. Né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, você que talvez conheça a história aí, você vai se lembrar desse detalhe, mas me falava que uma legião tinha o quê? 5 mil, 6 mil soldados? Podia ter. Então imagina, só uma legião. Então, num cara só tinha lá não sei quantos mil demônios nele, que depois foi lançado para os porcos. Quantos porcos tinha mesmo? 2.000? Precipitaram lá no... Então, só para você ter uma ideia, demônio tem demais, tá certo? Então, esses são esses anjos caídos. Os aliados de Satanás. Esse aqui, como nós já estudamos, então vamos passar rapidamente aqui. Os aliados de Satanás, besta do mar, besta da terra e a Babilônia. Todo o sistema presente no mundo que despreza a Deus e a sua palavra. O sistema político, econômico, bélico, né, social, besta do mar, a questão moral, a Babilônia, a questão filosófica, religiosa, ideológica, ética, cultural, educacional, todo o sistema que jaz no maligno, que está dentro do padrão do mundo, faz parte dos aliados, que foi sintetizado em Apocalipse em 3 figuras: a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia. Na besta do mar você tem o anticristo, né, personificado no anticristo, a besta do mar ou da terra, o falso profeta, e a Babilônia, a prostituta. Pastor, significa pessoas específicas. Existe uma linha teológica que diz que é a personificação homem da iniquidade, então a ideia de que vai ser personificado e tal. Eu tenho um pouco de dificuldade quanto a isso. Eu acho que é mais o sistema mesmo, né, que comanda e que dirige. Então Satanás usa os seus demônios e usa os seus aliados para tratar, influenciar o mundo e perseguir a igreja. Então nós já vimos quais são as estratégias de Satanás, quem é Satanás e quais quem são os seus demônios, seus aliados. Tudo bem até aqui? Tá. A partir disso, todo esse sistema, de toda a estratégia de Satanás, de quem ele é, de todos os títulos que ele recebe, dos seus demônios, dos seus aliados, aí a gente entra na influência de Satanás sobre o mundo, que é chamado de um modo comum de satanismo. Mas quando você fala de satanismo, você pensa em alguma coisa específica. O que eu quero colocar na sua mente é que tudo aquilo que é contrário a Deus refere-se ao quê? A satanismo, a influência de Satanás no mundo. Tudo bem? Então vamos lá que nós temos um tempinho aí. Vamos começar. Então, dentro dessa ação do satanismo, como que os demônios fazem? Como que é a ação deles? O que eles fazem? Né? O que eles podem trazer? Então vamos lá. Primeiro, doenças físicas podem ser ocasionadas por uma questão de ação demoníaca? Sim. Pega lá Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, verso 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Veja, ela continuava andando a vida dela normal. Não tinha influência espiritual nenhuma dela. O problema dela era uma enfermidade. E o texto bíblico diz, imagine Lucas, né? Um médico, cientista, escrevendo nessa perspectiva.
para ele devia ser um conflito, né, humano. Mas aí ele diz assim, então veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aí você tem aqui o outro Satanás, né? O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, disse à multidão. Lembrando que Satanás é inimigo, adversário, tá? 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser de curados, e não no sábado. Ô miserável. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então veja, o próprio Senhor Jesus diz que sob a ação dos demônios havia um espírito de enfermidade que estava escravizando essa mulher por 18 anos. Então a ação de Satanás, veja, filha de Abraão, ela estava dentro do contexto da aliança. Então, o diabo ele pode fazer isso com o crente no sentido de trazer enfermidade? Pode, irmãos. Falando aqui já de enfermidade, vamos dividir aqui. A gente tem, quando você vai estudar a palavra de Deus, você tem 3 possibilidades. Quando você fica doente. Primeira possibilidade. Somos descendentes de Adão, estamos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade, consequência do pecado que herdamos. Ah, nasci aleijado. Eu pequei no vento. Não, meu Deus, é consequência de Adão. Todo mundo. A pergunta é, por que eu não nasci aleijado? Porque se não fosse a graça de Deus, eu tinha nascido todo detonado. Porque é a consequência natural do pecado. A pergunta é, por que você nasceu tudo bem contigo? É graça. Se não fosse a graça de Deus, seríamos abortos. Ok? Então a pergunta, como nós somos descendentes de Adão, quando algo dá errado, não é por que deu errado? A resposta é sim, porque nós somos descendentes de Adão. Estamos sujeitos a todo tipo de enfermidade, de situação errada na vida. Ai, pastor, desenvolvi uma doença. Por quê? Porque você é filha de Adão. A pergunta é, por que você não desenvolveu isso antes? Porque se não fosse a graça de Deus, já era para ter nascido assim. Então, essa é a possibilidade. Consequência. Vou pôr uma quarta aqui, que é a subdivisão dessa, que é a consequência das nossas atitudes. Está dentro ainda do campo consequência do pecado, mas tem enfermidades que é consequência de ser descendente de Adão, fruto do pecado dele, e consequência de enfermidades que é fruto do seu próprio pecado. Fumei a vida inteira, desenvolvi câncer no pulmão. Por quê? Porque você é um pecador miserável e fumou a vida inteira. Ou o outro, mas eu não fumei, era o meu marido que fumava. Aí, consequência de estar convivendo com um cara que fumou a vida inteira. Faz o quê? Então, comi, fiquei sobre o peso a vida inteira, deu um infarto, teve um infarto, caiu do púlpito, quebrou o pescoço. Comeu a vida inteira, gostou, fazia encontro da UMP, churrasco, Paulo, né? Põe o Brunão para fazer churrasco, Paulinho, lá em casa, come, bebe. Aí eu dá um infarto no cara, o que aconteceu? Coitado, mas olha, dormindo ele era tão bom. Consequência do meu pecado. Então, eu posso ficar doente. Ai, eu desenvolvi colesterol, irmãos. Irmãos, ora por mim, irmão. O colesterol, eu não sei porque está doente. Aí, consequência da minha escolha de vida. Pronto. Simples assim. E a vida vai continuar, meu amigo. Não é o fim. Segue. Não sei se eu tenho 3 meses de vida. Não foca nos 3 meses. Foca hoje e vive. Se Deus quiser te salvar, maravilha. Se Ele não quiser salvar, você vai em 3 meses. Vou fazer um ofício fundo bonitão para você.
Você pode escolher até o hino se você quiser. Já deixa avisado. Não tem problema. A gente tem que parar de colocar a morte como é o fim. Não é o fim. Nós temos muita coisa boa para viver ainda na presença do Senhor. Para toda a eternidade. Então, tá. Mas a enfermidade pode ser consequência do pecado. Seja de Adão, seja do seu próprio. Tudo bem aqui? E no caso do pecado, consequência do pecado, o que pode acontecer? Você pode chegar diante de Deus e clamar e pedir perdão a Deus, e Deus pode te perdoar e te sarar daquela enfermidade. Pode. Depende da vontade dele. Por isso, em muitos momentos do ministério terreno de Jesus, Jesus ia curar alguém e falava o quê? Os teus pecados foram perdoados. Por quê? Porque aquela enfermidade era uma consequência direta do pecado. Jesus não fala, tanto é que teve a situação, né? Perdoa pecado, só Deus pode perdoar pecado. Jesus fala, o que é mais fácil, meu amigo? Falar que está perdoado o pecado, porque a enfermidade dele era de pecado, ou dizer assim, está curado. Tanto faz. Mas quando Jesus faz isso é porque há uma distinção de que a enfermidade que é consequência do pecado. Bom, você ora, Senhor, perdoa o meu pecado. E pode ser que Deus perdoe. De boa. Lembra de Ezequias? Pecou, Deus deu uma enfermidade para ele. Foi, ó, arruma a tua casa, põe alguém no teu lugar, ajeita toda a coisa que você vai para o lar celeste. Ele ora, pede perdão, se arrepende, chora, e Deus concede 15 anos a mais para ele. Lembra disso? Agora, por que Deus concedeu 15 anos a mais para Ezequiel, ele tem que conceder para todo mundo? Não. E pode ser que você seja alvo aí da graça, em vez de 15, te dê 30. Mas pode ser que você fale, eu dou 15 segundos. Não pode ser. Tudo bem? Mas é consequência. Outra possibilidade de enfermidade que a Bíblia nos apresenta. Glória de Deus. Deus permite que você vai passar por uma enfermidade e depois Ele vai te restabelecer para que o nome dele seja glorificado. Às vezes Ele vai te dar uma enfermidade para que você vai até lá no hospital, chega lá no hospital, fala de Jesus para a enfermeira, ela é salva e depois, do mesmo jeito que apareceu a enfermidade, ela vai embora. Para a glória de Deus. Lembra do cego de nascença? Quem pecou? Ele pecou no ventre? Foram os pais que pecaram? O que Jesus fala para eles? Não, nem uma coisa nem outra. Foi para manifestar a glória de Deus. E Jesus, o que você quer? Eu quero ver, então pá. Pronto, pode ver. E aí glorifica o nome do Senhor. Então, existem enfermidades dentro do propósito de Deus que Ele pode te dar, tão somente para te conduzir a um determinado lugar, para fazer uma determinada obra, ou para tão somente te dar a oportunidade de evangelizar, ou se mostrar fiel diante daquela situação, e dali a pouco, se for para a glória dele, ele vai te curar. Ou se for da glória dele que você morra, você vai morrer também. Está tudo bem. Faz parte. Então, mas existem enfermidades que fazem parte do propósito de Deus. No caso de Jó, Deus permite que Satanás nem traga úlcera para todo lado, câncer para todo lado. O cara não tinha lugar mais para dar doença. Para depois Deus restabelecê-lo. Pronto. Então, enfermidades que estão sempre debaixo do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da soberania de Deus, que pode exercer uma função específica para a glória de Deus. Tem muita gente que, já contei, eu acho que essa história também, mas em Matão, quando era pastor em Matão, um rapaz havia se convertido, enfermidade, ele tinha um câncer muito severo, só que era o seguinte, uma tia católica, um pai, um parente macumbeiro, não sei o que, e uma irmã que era evangélica e que pediu para a gente ir lá. Fomos lá, falamos de Jesus para ele, se converteu, se entregou a Jesus, entendeu? Expliquei a pessoa, meu amigo, você tem que fugir dos ídolos, então o caminho é só Jesus. Não, pastor, eu entendi. E aí a irmã chegou para mim e falou, pastor, será que Deus vai curá-lo? Eu falei, não sei, se for para a glória dele vai, se não, não. O importante é que ele entendeu, reconheceu Jesus, confessou Jesus, e eu cheguei para ele e falei assim, ó, cheguei para ele e falei assim, ô fulano, tem gente que trouxe garrafada para você, teve outro que trouxe paninho não sei da quanto, tem outro que pôs o seu nome não sei na onde, igreja não sei quem está orando, comunidade não sei quem está orando.
deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que Deus pode fazer para você, mas você está pronto para partir? Essa é a pergunta mais difícil que você pode fazer para alguém, irmãos. Mas eu cheguei para ele e falei assim, você está pronto para partir? Ele falou, não, agora eu estou, pastor, agora eu creio em Jesus. Então tá bom, porque se você for curado, pode ser que Deus te cure, nós vamos orar para que isso aconteça. Mas na minha cabeça aqui, no meu discernimento que Deus está me dando aqui, eu falei, se Deus te curar hoje, de quem vai ser a glória? O macumbeiro vai dizer que foi a garrafada que ele trouxe. O outro, lá da comunidade, não sei do que, vai dizer, não, foi a santinha que nós pusemos o nome dele debaixo da santinha. O outro, não, foi uma macumba que eu fiz. O outro, não sei o que. O outro foi o pastor fulano de tal. Então, de quem que vai ser a glória? Então, meu amigo, se prepara, porque eu não sei se você vai ser curado, não. Agora, pode ser que Deus te restabeleça. Então, aí você chega e abre a boca, cara. Fale que Jesus é o seu Senhor e que quem te levantou foi o Senhor Jesus. Agora, você vai ter que confrontar todos os outros ídolos. Você está ciente disso? Tá bom. Passou lá, não vou lembrar agora. Um tempo ele veio a falecer. Deus glorificou da forma que tinha que ser, meu amigo. Tendo alguém que morreu na convicção de que só Jesus é o seu Senhor e Salvador. Então acabou. Faz parte. Então veja. Enfermidade consequência do pecado, ou herdade de Adão ou do seu próprio pecado. Para a glória de Deus. Em algum momento Deus tem um plano nesse negócio. E a terceira possibilidade, ação demoníaca. Satanás pode, inclusive sobre uma filha de Abraão, aprisionar por tantos anos. Pode. E aí a ideia, né? Pastor, quando o senhor ora para um enfermo, como que o senhor ora? Eu pego o pacote. Quando eu vou orar para o enfermo, eu digo, senhor, se ele pecou, que o senhor tem misericórdia e perdoe o pecado dele. Isso é consequência do pecado de Adão, que o senhor tem misericórdia. Senhor, se for para a manifestação da sua glória, então manifeste a sua glória. Cure pelo seu poder, pela sua grandeza. E se for, Deus, dentro da sua submissão, da sua soberania, uma permissão de Satanás, que o Senhor repreenda a ação de Satanás da vida desse irmão. Pô, você fechou os 3 pontos aqui. Agora, Deus pode responder sim ou não. Independente da situação que for. Porque o propósito soberano de Deus sempre vai ser glorificado, sempre vai ser manifestado. Nenhum plano dele vai ser frustrado. Agora, dentro da nossa oração, é as 3 possibilidades que você tem para orar. Agora, significa que Satanás, então, pode trazer uma enfermidade? Você pode. Um exemplo que é a filha de Abraão. Mas ele não vai entrar na sua vida, mas ele vai trazer situações que pode acontecer? Pode. Então, ore. Problema nenhum. Pedindo para que o Senhor repreenda a ação do inimigo sobre a vida do enfermo. Você não tem heresia nenhuma nisso. Jesus repreendeu um espírito de enfermidade. Tranquilo. Tudo bem até aqui? Perguntas? Beleza? Então eles podem trazer doenças físicas? Podem. Doenças espirituais e mentais? Também podem. Veja lá, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós temos aqui o caso. Ainda dentro do ministério terreno de Jesus. E aí nós temos aqui o homem possesso de espírito imundo, né? Que vivia nos sepulcros, que é aquele que tinha a legião. Veja, enquanto um demônio trazia, a mulher ficou encurvada, quantos anos mesmo? 18 anos encurvada. Aqui nós temos o Gerazeno, o homem possesso, vamos ver lá, Trementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, o seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
As cadeias foram quebradas por eles, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja, espiritual e mental, um problema, o cara não está batendo bem. E o fruto disso aqui era o quê? Possessão demoníaca. O que ele diz aí mais? Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Veja, os demônios adoram o Senhor, não tem como fugir de Jesus como Deus. Exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Altíssimo, o filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Aqui muita gente fala sobre demônios territoriais, tal, né? Baseado nesse texto. Não chega a essa situação, irmãos. Apesar que Satanás é organizado e deve ter aí uma logística bem definida aí para cumprir os seus propósitos, né? Não menospreze a capacidade do nosso inimigo. E rogou-lhes encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, presta atenção agora, assentado, vestido, em perfeito juízo. Então veja, a ação demoníaca tirava ele do juízo, o cara ficava malucão. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos. Até aí, jamais o suficiente para a gente entender o que aconteceu. Então, irmãos, nós vemos a ideia aqui, ó, legião. Deixa eu ver aqui nesse comentário, tem um comentário aqui. 6.000 soldados, uma legião. Eram 2.000 porcos, então sobrou. Cada porco ainda recebeu mais que um, né? Então, para você ter uma ideia, e esses demônios, então, têm poder de trazer doenças físicas, também têm poder de trazer doenças espirituais e mentais. Aqui no capítulo 9, nós mencionamos há pouco, né? Você tem o filho possesso, né? Deixando ele, então, doente, jogando ele tal, atormentando, jogando no fogo, jogando na água, tentando matar e tudo mais. Veja, então, ação de Satanás. O que mais? Escravidão e cegueira espiritual. Essa é a pior. Ele não traz enfermidade, ele não traz problema mental, mas ele traz cegueira espiritual. A maioria daqueles que jazem no maligno estão nesse patamar aqui. Você fala de Jesus pro o cara dá risada para você, ele não bate, não tem lógica, ele não consegue enxergar a verdade na frente dele. Um pau na frente do nariz ele não consegue enxergar. Mas por quê? Porque ele é burro e você é inteligente? Não, porque ele está cego. O Satanás está cegando, né, o entendimento dele. Veja aí 2 Coríntios. Segunda epístola de Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 4. Verso 4 do capítulo 4 de 2 Coríntios vai dizer assim: nos quais o Deus deste século, ou seja, Satanás, fez o que com eles? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então Satanás, ele cega o entendimento das pessoas, e por isso muitas vezes você apresenta o Evangelho de uma maneira, você desenha para o cara não entende, ele não consegue enxergar. Né? Por isso que a gente fala Senhor, nos conduz para que o Senhor já abriu o coração, já abriu o entendimento para ouvir o teu Evangelho,
A oração, ela é essencial no trabalho da evangelização, irmãos, no trabalho missionário. Você clamando para que Deus direcione, abre portas, toque no coração das pessoas, porque senão não acontece. Né? É uma luta espiritual onde o nosso inimigo está aí. E mais uma vez eu volto a atenção, irmãos, nós oramos muito pouco. Tem gente que é mais fiel aos seus vícios. Você não perde uma série. Eu estou nas... como chama? Lá, me ajudem aí. Temporada 222, episódio 600. Estou ali. Algo absurdo, mas eu não sei nem, né? Mas tem gente que não perde. Hoje vai ser lançamento simultâneo para os Estados Unidos, HBO, caiu justo na quarta-feira, no horário do estudo bíblico. A série não perde. Aí na oração das 7h30 aqui, mas não vem, mas nem que a vaca tussa. Não faz nenhum propósito diante do Senhor. Senhor, eu vou estar lá orando pelos meus irmãos e com os meus irmãos. Irmãos, a reunião de oração para uma igreja viva, uma igreja que tem o conhecimento das Escrituras, tinha que ser a reunião com mais presença de gente. Porque para fazer a unha se arranja tempo, para cortar o cabelo se arranja tempo, para ver a bendita série do cão se arranja tempo, tudo se arranja tempo. Agora para orar junto com os irmãos, rapaz, você ora em casa, a gente pode orar em qualquer lugar, não estou negando nada disso. Eu estou falando de comunhão de oração, estou falando de vida de oração, estou falando de intimidade com Deus, e se dobrar, e orar uns pelos outros. Sair daquela faixa de religião e passar para ser família. Sair daquela faixa de passar de ser conhecido de igreja para ser fraterno, irmãos. Para ter vida, para orar um pelos outros, para compartilhar pedido de oração, para crescer juntos. Nós estamos em luta, cara. Não se engane. Não se engane. A gente precisa romper esse teto aqui que impede. A partir do momento que a gente romper esse negócio, aí a gente vai viver o cristianismo que Cristo realmente quer que nós vivamos. Onde a nossa vontade está de fato curvada à vontade de Cristo, à vontade de Deus. A oração, irmãos, é essencial. E sem oração a gente não evangeliza, sem oração a gente não serve corretamente, não faz nada. Não crê. Pastor, quando o senhor teve lá discernimento, saber que deu uma beliscada no cara, saber que o cara não estava endemoniado? Irmãos, você tem que estar com comunhão com Deus, senão você vai fazer besteira. O que é pior, se cair um endemoniado, 50% sai correndo, não volta nunca mais, ainda mais que é descida aqui, vai parar lá no Rio das Cruzes. Você, como servo, discípulo de Cristo, você tem que estar preparado para toda e qualquer situação espiritual, não. Agora, isso faz como? Andando na luz, comunhão com Deus, vida de oração. E ciente nós temos um inimigo e que está nos influenciando. Eu falo, meus irmãos, por que você não vem nos trabalhos da igreja, reunião de oração, você não vem? O Satanás fala, eu não fui nada. É eles mesmo que não estão querendo ir. É eles mesmo. Eu não tenho tempo. Agora para as outras coisas, não, mas não tenho tempo. Se arranja. Tem gente que gasta mais tempo penteando o cabelo do que orando. Sério. Se eu for contar ainda a maquiagem ou fazer barba, né, pegando os gomos, né, gasta mais tempo fazendo barba do que orando. Fecha a porta lá, água quente, detorzinho. A casa cai, agora eu não posso. Aí para orar, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Amém.
tempo fazendo a barba do que orando. Como que nós vamos, de fato, ser instrumentos, irmãos, dentro dessa luta que nós estamos apresentando aqui? Precisamos romper esse negócio, senão não vai. As coisas não acontecem. Eu já disse para vocês que dentro da soberania de Deus, do decreto de Deus, eu fico imaginando Deus fazendo isso, porque eu faço isso com os meus filhos. A gente decreta algo no nosso coração a partir daquilo que nós visualizamos nele. Estou vendo lá o sofrendo lá para fazer determinada coisa. Aí eu olho e falo, se ele pedir ajuda, eu ajudo. Se não, deixa sofrer, ele vai aprender. Olha lá, nós estamos fazendo mudança, aí está vendo um apertando, não sei o que, ele está gemendo, não sei o que, é tão fácil de fazer. Aí você, ô pai, como que faz isso aqui? Opa, eu ajudo. Eu faço isso como pai, você também faz isso. Por que Deus não pode ter feito? Se ele orar, eu faço. Quem pode dizer com toda certeza que Deus não determinou dessa forma? Os decretos dele são dele, ele pode. Porque ele diz na sua palavra, se buscar, se bater, eu vou abrir. Se você me buscar, eu vou me deixar ser achado. Então, o decreto de Deus, ele pode muito bem, irmão, ter determinado aquilo que você tanto tem buscado, só que tem buscado através dos seus próprios esforços, correndo atrás, né, com as suas próprias pernas, e Deus falou, se ele pedir, eu vou fazer isso. Só que a gente tenta fazer tudo com as nossas forças. Aí só em último caso, aí a vaca foi pro brejo, já atolou até o pescoço, aí a gente falou, Senhor, e agora? Aí a gente lembra de buscar o Senhor. Inverte o negócio, você vai ver que as coisas vão mudar. Ainda 2 Coríntios, capítulo 11. Opa, muito. A gente já está terminando, viu, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Para enganar. Essa escravidão, essa cegueira espiritual, ele vem e tenta te enganar. O texto clássico, nós já falamos inclusive dele, é 1 Timóteo 4, de um em diante, né? Que fala a respeito do ensino. Vamos pegar aqui. 1 Timóteo 4 diz, e o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ok? Porque eles falam mentiras, cauterizam, fogem do pleno conhecimento da verdade. Então Satanás, às vezes ele vai agir dentro da igreja, irmãos, trazendo um ensinamento errado para você dentro da igreja. Ao invés de ser um ensino da verdade, é um ensino falso, é um ensino de demônios, e ensinado por espíritos enganadores. Então o conhecimento da palavra de Deus tem que ser o mais profundo que você puder, porque pode ser que aqui do púlpito saia coisa errada para você. Ainda mais hoje que a gente tem um monte de acesso a pregações pela internet. Meu Deus do céu, tem hora que os caras mandam uma, compartilha, não sei o que, falando, meu Deus, sério que o pessoal compartilhou isso no grupo? Será que compartilhou para falar que está errado, né? Não é possível. Cuidado. Agora, sem conhecimento das Escrituras, você vai correr atrás de qualquer coisa. E às vezes, em nome de Deus, lembra da figura do aliado, a besta da terra? Ele tem a aparência do que mesmo? O que a Bíblia diz lá? Que a besta da terra ela tem a aparência do cordeiro. O que é o cordeiro? Jesus, ela tem a aparência de Cristo. Só que a voz dela é a voz de quem? Do dragão, é o ensino do dragão. Então ele vai se aparentar para você como sendo Cristo, mas o ensino é errado. Então, o que os demônios fazem? Doença física, doenças espirituais mentais, cegueira. E a última, o ponto a gente termina aqui, a morte. Só a morte. Daqueles que jazem deles, que não são eleitos, tudo bem, e daqueles que o próprio Deus permite. Você tem um exemplo de Jó. Por causa da permissão de Deus, né, do propósito de Deus, Jó perdeu todos os seus filhos numa tacada só.
Pastor, mas quem que fez isso? Satanás, não, um vento, lá, derrubou a casa, morreu todo mundo. Sob permissão de Deus. Então, os demônios, eles podem, inclusive, gerar morte? Pode. Agora, dentro daqueles que jazem, já estão imersos, que são filhos do diabo, que não são filhos de Deus, que não nasceram de Deus, esses, inclusive, ainda mais. Quando nós estudamos aqui sobre as religiões de raiz afrodescendente, né, que são espiritualistas, que os orixás, não sei o quê, você lembra que quando o pai de santo está perto de morrer, os orixás, deixa o cara sozinho. E pastor, como que pode acontecer essa situação da morte? O diabo induzindo as pessoas ao pecado, porque o salário do pecado é a morte, não tem como. Vamos ver rapidamente esses versos aqui, pelo menos o de João 13. Então, irmãos, nós estamos diante de uma batalha espiritual e diante de uma situação que devemos andar como filhos da luz. Comunhão com Deus constante. Esse é o padrão. Vou ler o verso primeiro. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava nas suas mãos, o que lhe viera de Deus, e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aí Jesus começa. Mas veja o verso 2, que é o foco que eu quero dar. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simeão, que traísse a Jesus. Então veja, quem colocou no coração de Judas a traição? O que o texto diz? O diabo. Aí você vai ver que, lá nos Salmos, que aquele que se levanta contra Jesus é fruto da soberania de Deus. Deus não é pego de surpresa em absolutamente nada. E aí, depois que Judas trai a Jesus, o que ele faz? Cheio de remorso. Remorso é diferente de arrependimento, né? Nós já tratamos disso também. O remorso é porque ela viu que deu errado. Porque enquanto o pecado não é descoberto, ela não tem arrependimento, ela nem remorso tem. Agora, na hora que descobre, aí ela fica com remorso. O que aconteceu com Judas? Ele viu que o plano deu certo, cheio de remorso, foi e fez o quê? Se matou. Né? Provavelmente tentou se suicidar, não deu certo, acabou sendo rompido, rasgado no meio, deve ter dado. Nem para se matar ele foi competente, né? Essa é a ideia. O texto diz que ele foi se enforcar, mas aí diz que depois é rompido ao meio. Provavelmente não deu certo o planejamento, e aí eu sei que ele se espatifou tudo lá. Tá? Mas veja, quem colocou no coração de Judas? O diabo. Então o diabo ele pode conduzir à morte através dessa ação. Ele não necessariamente ele vai trazer a morte propriamente, mas situações que te conduzem para a morte. É o caso dos filhos de Jó. Deu um vento, caiu a casa. Mas quem que trouxe todo aquele fuzuê lá? Satanás, o inimigo. Tá? Então, o demônio tem isso? Tem. Pode fazer isso? Pode. Por isso você tem que estar contado entre os nascidos da luz, que vivem como uma com a luz. Para a semana que vem? E eles têm poder sobre nós, crentes? Aí nós vamos ver os textos, enfatizar, para saber o que pode e o que não pode. Agora, ande com Deus, meu amigo. Pedro vai dizer: achegai-vos a Deus e resistir a quem? Resistir o diabo. E o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Se você for na sua força, meu amigo, já era. Se achegue para Deus. É igual o menininho, franzininho, que tem um irmão grandão. Chega na escola, todo mundo vem para pegar o pequenininho vem e esconde atrás do grandão. O grandão é o nosso Deus, meu. Ele é maior.
Você achega para ele, que aí a capetada foge. Porque você tem um irmão mais forte que todo mundo, ninguém se mete contigo. Não é assim que funciona? Na escola não era assim? Hoje nem isso, mas na escola pode ter, né? Hoje é tudo light. Naquela época nós corria escondido no banheiro, a mãe ficava preocupada, não voltou da escola, ia buscar. Não, os meninos foram bater na esquina. Eu tinha um amigo, Cleito, verão, ele levava guarda-chuva do inverno, qualquer época do ano. Ô Cleito, mas por que? Não, isso aqui é a minha defesa. A mãe dele nunca mandou o Cleito levar. Ele tinha um guarda-chuvão desse tamanho, ele enfiava dentro da mochila de carregar na mão. Cleito, não vai chover, cara. Eu falei, mas os grandão vai estar lá, então deixa eu levar. Você tendo um guarda-chuva ou um irmão grande, você resolve o problema, não é assim? É a mesma ideia. Você achega para Deus, e aí os demônios fugirão de você. Agora, se não tiver debaixo da sombra do Onipotente, e nem no esconderijo do Altíssimo, se prepare, que aí o negócio pega.